a evidência de que Deus quer intimidade com você, comigo, conosco, é o que Jesus Cristo colocou. E o que é que Jesus colocou? Que evidencia que Deus deseja intimidade conosco. É exatamente a grande mensagem que estava no seu coração. O reino de Deus é chegado. Aí está a grande proposta de Jesus Cristo, que desvenda diante dos nossos olhos que Deus quer ter intimidade conosco. Quando Jesus diz o reino de Deus é chegado, Jesus está colocando que o reino de Deus está mergulhado aqui na terra, no aqui e agora. Isso está dizendo o quê? Que Deus não está distante, que Deus, através do Espírito Santo, Ele está junto daqueles que o procuram. E isso se cumpre uma palavra: aproxime-se de mim, que eu me aproximarei de você. Essa palavra de aproximação, é isso que Deus deseja. Deus deseja a aproximação do homem. Isso está dizendo que Deus deseja salvar o homem. Não só salvá-lo, mas ter um relacionamento com o homem. Isso está falando que Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Porém, o homem, aplicando seu coração nas estradas largas da vida e do mundo, não tem tempo para dedicar ao conhecimento de Deus e, desse modo, se afasta do Criador. Ele coloca as propostas do mundo no seu coração e se afasta do Criador. Ele segue o brilho do mundo. É isso que faz o homem. Ele segue o brilho do mundo, as fascínios do mundo, o estilo e o modismo do mundo, e das costas para o seu Criador. Esse dar as costas para Deus, dizer: Deus, não quero ouvir tua palavra, Deus considera como um estado de orgulho. Pois Deus vê o quanto é vão os caminhos do homem. Por isso que Deus diz: o meu caminho é diferente dos seus. O homem corre para as propostas dos homens, mas Deus tem um plano mais profundo para o homem. Deus tem um plano de felicidade aqui na terra para o homem. Deus quer ver o homem feliz. Deus quer ver o homem vitorioso. Por
por isso que diz, eu vou te pôr como cabeça e não como cauda. Palavra de Deus. Deus quer ver a vitória de todo homem. Para isto ele enviou o seu Filho, que é a luz que ilumina cada homem que vem a este mundo. Aí está uma visão do amor de Deus. Deus buscando te alcançar aí onde você está. É uma iniciativa divina. É Deus te buscando. O homem natural não tem interesse em Deus. É por isso que a gente vê nos lugares aonde há fartura, eles dizerem, eu tenho casa, eu tenho saúde, eu tenho emprego, não preciso de Deus. Deus morreu. Deus não existe. Não tenho necessidade de Deus. Eles estão dizendo não a Deus. Não a Deus. Mas a causa profunda disso é porque eles têm tudo. Eles têm casa, têm emprego, têm saúde. Eles não necessitam de Deus. Aí se tornam como que senhores dos seus destinos e dão as costas para Deus. Nessa atitude, Deus os vê como orgulhosos. Aqueles que não são gratos ao seu Criador, que o desconhecem. E num clima desse, num mundo que vai caminhando para o materialismo, a grande necessidade é a pregação dos evangelhos, que nada mais é do que a boa nova de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina a todo homem que vem a esse mundo. E quem está na luz não tropeça. Quem está na luz não tropeça. Isso está dizendo que Deus quer tirar os tropeços da nossa vida. Por isso que Jesus manda pregar com grande preeminência. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Isso é, está aqui agora, está mergulhado nesse mundo. Nós vivemos dentro do reino de Deus. Deus quer ter intimidade com você. Isto é, Deus quer mostrar sua face para você, para mim, para nós. Essa pregação está sendo destacada neste terceiro milênio, que é o milênio conhecido e será conhecido, lembrado, como o milênio do Espírito Santo. O rosto de Deus desvendado à nossa frente. E Deus está fazendo isso através de muitos dos seus servos, com sinais, com prodígios, com milagres, mostrando: eu estou aqui, eu estou presente. Despertem dos seus caminhos. Saiam dos seus caminhos materialistas. E tenham um encontro comigo, porque eu sou Espírito. É isso que temos que ter na nossa mente, a natureza de Deus. Nós nos esquecemos da natureza de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E somente vão encontrar a face dele os verdadeiros adoradores. Os que adoram a Deus em espírito e verdade. Aí está os verdadeiros adoradores, a tipificação do verdadeiro adorador. É os que adoram em espírito e verdade. Não está dizendo os que adoram em templos, em congregações, em reuniões religiosas ou em instituições religiosas.
Mas aqueles que verão a face de Deus serão os verdadeiros adoradores. Quem? Os que o adoram em espírito e verdade. Aí está a identificação do verdadeiro adorador. Por quê? Deus é espírito. Essa é a natureza de Deus. E somente os espirituais conseguem a lente que desvenda o reino de Deus no aqui e no agora, mergulhado neste mundo. Eles têm a apreensão do que Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás. Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Quer dizer, o reino de Deus está aqui agora. E isso está dizendo: Deus quer ter intimidade com você. Mas agora você tem que se tornar espiritual. Somente os espirituais poderão contemplar e ver um Deus espiritual. E contemplar o seu reino, que é espiritual. Para isso, Deus elaborou um plano chamado o plano da salvação, cujo centro é Jesus Cristo, a materialidade de Deus. Aquele que disse: Felipe, você não sabe, quem vê a mim, vê ao Pai. Já estou há tanto tempo com você e vocês não perceberam estas coisas? Ainda não tinham adquirido os olhos espirituais. Só conseguiam ver Jesus Cristo na forma física, material. Não conseguiam ver Jesus Cristo espiritualmente. Enquanto esses discípulos que viviam no círculo íntimo de Jesus Cristo tanto tempo não conseguiam ver a espiritualidade de Jesus Cristo, mas apenas o seu corpo, um homem romano, um oficial romano, conseguia ver Jesus Cristo em espírito, pois disse: não precisas ir até a minha casa, não sou digno de recebê-lo, Jesus, mas digo uma palavra e meu servo será curado. Porque eu digo uma palavra e os meus servos me obedecem. E sou homem sujeito à autoridade e tenho autoridade. Jesus olhou para este romano, este oficial romano, e falou: olha, não encontrei uma fé como essa em todo Israel. Não encontrei uma fé como essa em todo Israel. Olha o tipo de fé que vê Deus do modo espiritual. Ele conseguiu ver Jesus Cristo na sua forma espiritual, como a palavra que tem autoridade. Diga apenas uma palavra: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra que esse meu servo será curado. Ele conseguiu ver Jesus não na forma física, mas viu Jesus na sua forma espiritual. A autoridade de Jesus. E Jesus se admirou desse tipo de fé, pois esse tipo de fé é o tipo de fé que nos pertence e nos cabe hoje. É uma fé que crê na palavra. É uma fé que crê na palavra. Esse é o tipo de fé daquele oficial do exército romano, que Jesus Cristo disse: não vi uma fé como essa em Israel. E sem dúvida alguma, transpondo para os nossos dias, aí está a identificação do tipo de fé que nós devemos ter. O tipo de fé deste oficial romano, que basta a palavra. Enviou a palavra e o sarou. Isso já está escrito nos Salmos.
é o método de cura de Deus. Enviou a sua palavra e o sarou. Aquele romano tinha captado dentro do seu espírito essa visão profética. E que em nossos dias nos atinge. Hoje nós vamos ver Deus através da sua palavra. Por isso que Jesus tinha grande ansiedade em pregar essa boa nova. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Pois isso vai nos trazer a presença de Deus no nosso âmbito, na nossa vida. Esse tipo de fé, Jesus disse que não tinha encontrado ainda em Israel. Era um tipo de fé grande. Isso demonstra a visão da intimidade com Deus. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus é chegado, está mergulhado aqui entre nós, no aqui e agora. Mas como Deus é espírito, somente os espirituais herdarão o reino de Deus. Quer dizer, eles terão proveito, eles receberão do reino de Deus, porque são da mesma natureza que o reino. O reino de Deus é um reino espiritual. Você não vai encontrar o reino de Deus numa rua com um número, num município, numa cidade. Ele é chegado e está estabelecido. E já faz 2000 anos. Por isso que o Espírito Santo está nesse mundo. Porque o reino de Deus é chegado. Deus quer mostrar a sua face para você. É isso que essa boas novas está trazendo diante dos nossos olhos. Deus quer ter intimidade com você. Ele quer ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele quer te socorrer nas horas da necessidade. Mas somente os espirituais saberão como se beneficiar desses benefícios que Deus colocou à nossa disposição. Pois o reino de Deus é espiritual. E somente os espirituais o contemplarão. É uma boa nova, né? A gente saber que vivemos no aqui e agora, mergulhados no reino de Deus, e que é um plano de Deus de comunhão com o homem. Deus quer ter comunhão com o homem. E por não conhecer isso, muitos dizem, Deus criou o homem e virou as costas e deu-lhe inteligência e diga, agora você se vira. Essa é a proposta de muita gente que não entende o mundo espiritual. E por não entenderem, o ignoram. Mas Deus, na sua misericórdia, faz com que sua palavra, nos dias atuais, seja proclamada em alto e bom tom e fique fixada para testemunho a todas as nações, a todas as tribos, a toda a gente, a toda a raça, que o reino de Deus é chegado. E quando esse evangelho do reino for pregado a toda a nação, a toda a tribo, a todos os povos, a todas as raças de Jesus Cristo, que virá o fim. E agora, sem dúvida alguma, com a tecnologia e o aparecimento das redes sociais, essa palavra de Deus
ficará fixada como testemunha no dia do juízo, porque nós vamos nos encontrar com Deus no juízo final. E ali ele não será Deus de amor, nem será mais Deus de misericórdia. Ali ele baterá o martelo, ali ele será juiz e não advogado. Nós não teremos ali o Paracleto. Deus é amor, mas ele também é justiça. Haverá um dia do juízo. Hoje, se dermos as costas para Deus, Deus dará as costas para nós naquele dia do juízo. Por isso que o recado é: aproxime-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Agora é o tempo da graça. Graça é todos os bens e benefícios que Deus preparou no mundo espiritual para entregar para os espirituais, não são os religiosos. E isto é um relacionamento pessoal com Deus. É isto que Deus quer, um relacionamento pessoal com Ele. Deus quer comunhão. É uma boa nova, né? Por isso ele estabeleceu o quê? O reino dele aqui na terra. E o reino dele, nós estamos mergulhados nele. Só os espirituais conseguem perceber um reino espiritual, um Deus espiritual. E assim nós somos unidos numa só mensagem. Não há grego, não há judeu, mas somos um. E o que nos abarca? A todos, como a galinha abarca os pintinhos para protegê-lo do gavião. A seguinte plataforma: o reino de Deus é chegado. Esta é a pregação que nos unifica, protestantes, católicos, espíritas e outros. Quantos aceitarem esta mensagem serão unificados numa só tribo, a tribo dos filhos de Deus, as novas criaturas, os nascidos da água e do Espírito, os nascidos da palavra de Deus e das revelações do Espírito Santo, o grande mestre. Aí está a descrição do amor de Deus. Ele estabeleceu o reino dele neste mundo. Nós estamos mergulhados nele. Por isso que o Espírito Santo está comigo aqui, está com você aí que está ouvindo. Mas somente os espirituais, os verdadeiros adoradores, é que terão compreensão e entendimento da face de Deus, do desejo de Deus de ter comunhão conosco. Valeu, né? Senhor, obrigado por essas palavras, onde nós vemos o teu plano de salvação, de comunhão para com o homem. Nós agradecemos a tua providência através de Jesus Cristo, nos dando de graça e pela graça, a tua salvação e a tua intimidade. Agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que nos deste, nós dizemos: você espírito de enfermidade, você espírito de morte, saiam de nossos corpos da cabeça à planta dos pés. Sai nossa coluna vertical, nossos ossos, todo tipo de enfermidade e moléstia. Sai dos nossos órgãos internos, todo tipo de enfermidade e moléstia, em nome de Jesus Cristo. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, aparelho bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de enfermidade e doença sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Saia também das nossas mentes, espírito de rancor, mágoa, tristeza, inveja, depressão, cobiça. Saia de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria e de desgraça. Saia também de nossos países em nome de Jesus Cristo, pois o reino de Deus é chegado. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade
dos filhos de Deus. Amém.